gente vai dar continuidade à nossa segunda aula do nosso vestibulinho e hoje a gente vai dar sequência ao que nós começamos ontem. Lembrando que ontem nós tratamos sobre morfologia, que na língua portuguesa quer dizer estudo da forma, e nós estudamos um processo de formação de palavras chamado de derivação. Basicamente, a língua portuguesa é dividida entre morfologia, certo? Ou sintaxe. E aí, quero lembrar vocês, se escreve com X, mas a pronúncia é com S, sintaxe. Morfologia e sintaxe. Sendo que a morfologia é o estudo da forma e a sintaxe é o estudo da função. Isso quer dizer que uma palavra que em determinado momento é substantivo pode exercer numa frase a função de sujeito. Então a gente vai estudar hoje um desses conceitos, ou três desses conceitos que são extremamente fundamentais para a gente entender o que é a sintaxe. Quais são esses? Frase, oração e período. Para iniciar aqui nossos estudos, a gente vai ver logo o que é frase. Então, dentro da língua portuguesa, frase é aquela unidade que tem um sentido completo, ou seja, é uma unidade com propósito comunicativo. Uma frase tem o seu sentido completo. Dessa forma, há na frase uma não obrigatoriedade de verbo, ou seja, uma frase pode ter ou não verbo. O mais importante para a construção de uma frase é o seu sentido comunicativo. Se ela tem sentido comunicativo e transmite uma mensagem completa, ela é definida como frase. Além disso, de acordo com a entonação de quem fala, na escrita, a frase tem uma característica importante. Sempre começa com uma letra maiúscula e sempre termina com um sinal de pontuação, que pode ser exclamação, interrogação, ponto final ou reticências. Eu tenho frases declarativas, que normalmente são afirmativas ou negativas e emitem, assim, de certa forma, uma certeza de quem fala. Na escrita é caracterizada pelo ponto final. Eu tenho frases exclamativas, que apresentam, assim, uma exclamação e na escrita são representadas pelo ponto de exclamação, como vocês podem ver. Eu tenho frases interrogativas, que são caracterizadas por ter, assim, um ponto de interrogação, finalizando-as. E eu também tenho frases chamadas de imperativas. Essas frases imperativas são caracterizadas pelo verbo no imperativo, tá certo? Então a gente tem aqui alguns exemplos de frases que vão ser colocados aí na tela para vocês. Que horror! Eu tenho um exemplo de frase exclamativa. Não quero mais ficar com você. Eu tenho aí um exemplo de uma frase declarativa e tenho uma frase imperativa como fale mais baixo. Assim, eu tenho a classificação das frases de acordo com a sua entonação. Lembrando que o mais importante para caracterizar uma frase é ter o seu sentido completo. Vamos agora ao significado de oração. Então, para definir o que é oração, é lembrar sempre que uma oração na língua portuguesa é caracterizada pelo seu predicado. E o predicado é caracterizado assim pelo verbo. Dessa forma, para ter uma oração, obrigatoriamente eu necessito ter um verbo. Como exemplo, corra, exclamando aí acima. Eu tenho o verbo correr, portanto eu tenho assim uma oração. Na oração, eu tenho alguns termos que são considerados termos essenciais, como sujeito e predicado, mas eu também tenho termos integrantes e termos acessórios que compõem essa oração. Vamos agora à definição de período. Então, período é uma construção sintática composta de uma ou mais orações que tem o seu sentido completo. Ou seja, um período precisa ter o seu sentido completo, ter sentido, e ter também a colocação de um verbo ou de uma oração. E o período é definido de duas formas. Ele pode ser um período simples, quando eu tenho apenas uma oração ou apenas um verbo, ou pode ser um período composto, quando eu tenho duas ou mais orações ou dois ou mais verbos. Então, finalizando, a gente tem aqui as três definições principais do que é frase, do que é oração e do que é período, finalizando a nossa aula de hoje. Lembrando que amanhã tem uma outra aula de continuação ao nosso vestibulinho. E você que ainda não se inscreveu, clica aqui, se inscreve no nosso canal para você receber as novidades. Esse vídeo é destinado aos meus meninos do 7º ano. Então, bons estudos, galera, e até a nossa próxima aula de amanhã.